Política, aproveite e mande sua pergunta aí pra gente, né? É hora da gente falar sobre esse assunto aí que mexe todo mundo, eleição. Onde eu chego, o assunto é só eleição, de domingo que vem. 998780997, roda a vinheta. Manhã Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Muito bem, estamos de volta aqui. Olha, ontem tivemos o penúltimo debate com os candidatos a governador aqui de Pernambuco, né? As ausências de Anderson Ferreira e Marília Reis, eles praticamente não foram. A Marília Reis não foi a nenhum debate. O Anderson só foi a um. E ele ontem disse que preferia estar com o Bolsonaro do que no debate, né? Ele foi para Brasília para tratar a estratégia final da campanha. E aí foi um debate, né, dos candidatos se acusando bastante, Danilo Cabral tentando rivalizar com o Miguel Coelho e vice-versa. Os dois estão brigando ali pela segunda posição com Raquel. A Raquel também tentando trazer o protagonismo para ela. O pastor, o Wellington e o João Arnaldo foi mais aquela história, né, que só estão ali porque são obrigados pela lei a ser chamados, mas não contribuem muito com o debate, não. Os demais, eles acabaram meio que rivalizando entre eles. A diferença ontem no debate foi que podia perguntar ao candidato que não estava o que seria perguntado. E aí focaram nas ausências, as críticas a Marília Reis no mandato dela de deputada federal e ao Anderson Ferreira, a gestão dele lá em Jaboatão dos Guararapes. Né? No mais, foi um debate que eu diria que não trouxe muita coisa de novidade, não. O que o candidato tem que fazer agora, os candidatos que estão ali brigando pela segunda posição, Miguel Coelho, Raquel Lira, Danilo Cabral e Anderson Ferreira, é botar o pé no chão e pedir voto, na minha opinião. Ainda tem um debate amanhã, de 11 horas da manhã, na TV Jornal. Não se sabe se Anderson e Marília vão, eu acho que eles não vão, né? Porque Marília é aquela questão de estar calculando para evitar de falar alguma coisa que não devia e de repente ter um problema aí de última hora na eleição, já com relação a Anderson Ferreira. Ou ele tem pesquisa que mostra que ele está no segundo lugar, pesquisa interna, está ali já consolidado, ou então ele avalia que é melhor evitar de não estar sendo exposto de repente como o bolsonarista, né, da vez aqui, já que o ex-presidente Lula tem uma vantagem muito grande de acordo com as pesquisas aqui em Pernambuco, tá? Vamos começar a responder as perguntas dos ouvintes aqui. Né, tem muitas mensagens que chegaram aqui. Podem mandar perguntas, tá? Sobre política aí. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, aí paciência. A primeira pergunta que chega aqui, deixa eu ver quem é o Elivelton, que manda mensagem aqui. Mário, bom dia. Ontem saíram algumas pesquisas, alguns números do IPEC, antigo Ibope, com a intenção de votos estaduais. Uma das coisas que me chamaram a atenção foi o seguinte: nos 3 maiores colégios eleitorais do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, no Rio, o candidato de Bolsonaro está praticamente levando no primeiro turno. No âmbito nacional, Bolsonaro perde. Em Minas, a mesma coisa, Zema ganhando, Bolsonaro perde para Lula. Tarcísio e Rodrigo juntos, centro-direita, dá mais 50%. E Lula perde. Qual é a tua opinião sobre isso? Olha, Elivelton, a gente só vai saber isso domingo. Eu também acho que nem todo eleitor de Zema, ele é de Bolsonaro, mas é muito difícil o eleitor de Zema votar no Lula. O mesmo acontece no Rio de Janeiro, mas no Rio de Janeiro ontem o IPEC já mostra que Bolsonaro encostou no Lula, está empatado tecnicamente. E em São Paulo ele cresceu também. A maior distância hoje é Minas. Eu acredito que São Paulo e Minas vão ser decisivos nessa eleição aí para presidente, tá? E se Bolsonaro conseguir tirar a diferença de Lula aqui no Nordeste, como muita gente espera, né? É uma opinião minha. Tem um áudio aqui do Daniel, vamos ouvir o áudio do Daniel. Bom dia, Mário. Aqui é Daniel de Riacho das Almas. Mário, sobre as pesquisas, eu acredito sim nas pesquisas. Ela pode dar até um pouco de diferença, mas eu acredito sim que se pesquisa não valesse, Marília não estava na frente e ninguém estava acreditando. Porque todo mundo está acreditando em Marília, então a pesquisa para governador vale, para presidente não? Isso aí é a pergunta, né? Valeu aí, Mário. Tá certo, Daniel, é isso mesmo, né? Você tem a sua opinião, eu já disse aqui que, na minha opinião, as pesquisas, elas não é que elas errem, é que a pesquisa às vezes não consegue captar
um momento ou outro com relação a abstenções, com relação aos votos nulos e brancos, mas a Marília ela está aí consolidada como primeiro. Essa questão da presidência é que os números variam muito dos institutos. Eu acho que essa é a grande diferença, né? Agora, tirando o Brasmarket, né, que é um instituto aí que coloca o Bolsonaro na frente, hoje é mais todos o Lula está na frente, mas a questão é a variação. Varia de 3 pontos para 12. Então é uma variação muito grande. Eu acho que essa é a grande questão que coloca dúvida na cabeça de todo mundo. O César, do Distrito Industrial. Bom dia. Os candidatos que não iam a um debate porque é normal, porque em 2018 Bolsonaro não foi no debate no segundo turno com Haddad. O Bolsonaro alega que ele estava se recuperando lá daquela questão da facada, os adversários criticam. Enfim, cada um que defenda aí o seu lado e é assim, quando o meu candidato não vai ao debate, a pessoa critica. Quando o meu não apoia, quando não vai, critica. Realmente é assim. Bom dia, debate de ontem foi o debate mais sem graça que eu já vi. É o Lenildo Santos que manda mensagem aqui. Lenildo, é porque sem aqueles 2 candidatos, né, fica uma coisa muito, assim, sem graça, a verdade é essa. Né, porque a Marília Reis, que era líder da pesquisa, ela seria bastante atacada. O Anderson Ferreira, que é o candidato de Bolsonaro, também seria acabando sendo alvo. E fica aquela coisa como se estivesse faltando um pedaço, né, como diz aquela música do Djavan. Então não fica legal, mas a ideia é que isso aconteça mesmo e que todos participassem do debate. Eu só acho que um debate com 7 candidatos, ele fica muito amplo. E aquele que é sorteado e pergunta primeiro, depois que rodar todo mundo, a pessoa nem lembra o que danado ele falou. O Rodrigo manda pergunta aqui. Bom dia, Mário. Acredito que a segunda vaga ficará entre Raquel e Miguel. Anderson e Danilo devem ficar fora. Rejeições: Anderson e Danilo 23, Marília 21, Raquel e Miguel 12. Eu acredito que é um prognóstico difícil de fazer, Rodrigo, porque a gente tem aí a região metropolitana com muitos votos. E como eu disse aqui outro dia, acho que a região metropolitana ela vai ser decisiva aí nessa questão de quem vai para o segundo turno, que é uma região que concentra muitos votos. E curiosamente, se você olhar a agenda de Raquel, de Miguel, de Anderson e de Danilo, a agenda dos 4 está toda na região metropolitana. Então, esses últimos dias aí eles estão focados lá, que é a região que tem mais votos. Miguel encerra a campanha em Petrolina, Raquel deve encerrar em Caruaru, Anderson deve encerrar em Jaboatão, né, porque é o local que ele... Eu acho que cada um vai encerrar no seu canto lá, né. Danilo deve encerrar com Marília Reis na região metropolitana. Então, eles estão focados muito nessa questão da região metropolitana. Então, não dá para fazer um prognóstico. Eu acho que Miguel cresceu bem na reta final da campanha, assim como Raquel. Nas pesquisas, Raquel vem oscilando dentro da margem de erro. Miguel e Danilo cresceram fora da margem de erro. Miguel, quando começar nas pesquisas, ele tinha 7%. Ele está hoje com 12%, 13%. Então é um crescimento fora da margem de erro. Danilo nem se fala. Danilo tinha 6%, hoje ele está com 13%. Então Danilo dobrou, junto com Miguel, as intenções de voto. E desde o começo, eu digo aqui, o pessoal diz, mas Paulo Câmara é muito rejeitado, isso e aquilo. Mas acaba, né, que o PSB tem muita força ainda em Pernambuco. E não subestimem o PSB, como não subestimem também Bolsonaro. Eu venho dizendo isso, subestimaram em 2018, Paulo Câmara e Bolsonaro venceram. Então, subestimar esses 2 setores da política, na minha opinião, é um erro. Tem um áudio aqui, mais um áudio de Janaia. Fala, Janaia. Mário, olha aí quem tá aqui comigo agora, nesse exato momento. Fala, ouvinte de Rádio Cidade, Renata Torres, aqui no Atacadão do bairro Petrópolis para fazer feira. Amanhã eu volto. Fui. Isso. Renata Torres. Cadê a venda do forrozinho? Forrozinho gostoso. Não, vamos soltar um forrozinho gostoso aí. Quem manda mensagem aqui pra gente... bota a música de Vinícius aí que ele quer. Douglas Roseno, né? O Douglas Tricolor, tá com um bigode maior do que o de Valdemar. Aqui. Mandou mensagem, disse: Mário, após o Caruaru Shopping, no Anel Viário, de sentido Rendeiras, está tudo escuro à noite. Todas as lâmpadas estão apagadas. Vamos contactar a prefeitura para ver o que acontece aí. Pronto. Passada limpa aqui a política. Solta a vinheta aí, Lucas, da vinheta da política, por favor.
Rádio Cidade, eleições 2022. Seu compromisso com a democracia começa aqui. Apoio Casa Nova Construção, sempre comprometida em atender bem e oferecer os melhores produtos. Em Caruaru, Santa Cruz e Surubim. Sismuc Regional, na luta pela valorização do servidor público do Agreste. HI, locações e terraplanagem, nas eleições 2022. Vai e volte tranquilo, viaje com transporte da Coletivo Turismo. WhatsApp Cidade 9987899.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Muito bem, vamos seguindo aqui, né? Qual é a música que a gente vai ouvir agora aí? Teen Love, é? Teen Love, do Kevin Jones, a pedido do Vinícius. Daqui a pouco a gente volta.